cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo, mais um programa, canal Rascunho DVD, apresentando a lição de número 4, a lição dos nossos jovens, que tem como título geral Os bons e os maus exemplos, né? Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Um assunto importante, não é? Excepcional para o nosso aprendizado. Glória a Jesus. E além dos livros propostos pela CPAD, que é o Pentateuco aqui, muito importante, né? Deixa eu ver o que tem na estande, né? Só para apresentar para os jovens. Nós temos hoje na estande o Guia Cristão de Leitura Bíblica, né? Mas temos materiais excepcionais aqui, entendeu? A história de Israel, para aprendermos um pouco mais sobre a temática de hoje. Nós temos aqui História de Israel. Eu já apresentei em outra aula, quando estávamos falando sobre a questão da história do povo de Israel, né? A história de Israel no Antigo Testamento, Samuel Schultz, né? Muito interessante, aliás, muito bom. Também aqui temos uma história bíblica de Israel, não é? Um material excepcional para o nosso conhecimento e aprendizado, não é? Também apresento aqui as instituições de Israel de Roland Devaux, vai trabalhar muito bem as propostas dos reinos e etc e tal. Mas o nosso assunto é a nossa lição, né? Conforme já disse aqui, nós estamos na lição 4. A lição de número 4, que tem como título Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Isto é um assunto interessantíssimo, não é? E que leva-nos a pensar, nos leva aí a uma reflexão de como estamos atuando dentro do contexto das coisas de Deus, dentro do reino de Deus, igreja, e toda a demanda da chamada proposta por Deus, né? Como estamos atuando, né? Logo na nossa lição aqui, temos um gráfico explicativo aqui, um gráfico pedagógico, né? Que vai falar sobre as qualidades e realizações, né? A fraqueza os engana e a lição de vida que temos que tirar desse personagem, né? Chamado Shaul, não é? Shaul. E, enfim, então como foi a resposta chamada e a escolha de Saul, né? E a nossa revista ela está dividida em tópico. Logo no seu início teve um início sobrenatural, interessante, muito importante, esse assunto aqui. O início da chamada de Saul foi sobrenatural, não é? Mas antes de falar disso tudo, eu quero trazer um escopo de quem foi Saul, filho de Quis, né? Que pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando Israel pediram aí pela monarquia. Assim que o povo saiu, chegou na terra e etc., estava saindo daquele período dos juízes, estava entrando aí na monarquia, o povo que pediu, né? Então o nosso primeiro tópico vai falar sobre o início sobrenatural, o segundo tópico vai cometendo erros no meio do caminho, e o terceiro tópico vai trazer um fim desastroso para o primeiro rei de Israel, né? Então Saul vai deixar exemplos a não ser seguido também, né? Vai deixar exemplos que não devem ser seguidos, né? E assim sucessivamente, ok? Então, como eu disse, nós vamos aí para primeiro trazer um escopo de quem foi Saul, né? Quem foi Saul? Conforme eu já disse aqui, a história de Israel, a história de Saul na Bíblia está registrada toda pautada no livro de 1 Samuel, capítulo número 9 a capítulo 31. Então o nome Saul significa perdido, que no original é Shaul, não é? Shaul. Alguns intérpretes sugerem que o significado transmite aí o sentido de pedido de Deus,
pedido de Deus, ou solicitado, não é? Então outros personagens também aparecem com esse mesmo nome. Nós vamos ver aí, por exemplo, o rei de Edom, que também chamava Saul, no capítulo 1 de Crônicas, versículo de número 48 e 49, que vai dar consonância com Gênesis 36, versículo de número 37 a 38, né? E também nós vamos ver um filho de Simeão, de uma mulher cananeia, no capítulo 46, versículo número 10 de Gênesis, né? Também vamos encontrar um descendente de Coate, também chamado de Joel, né? Lá no capítulo 6, entendeu? Versículo 24 e o capítulo 6, versículo 36. Então, no caso, o capítulo 6 de 1 Crônicas, versículo 24 e versículo 36. Além desse Saul, também era um nome judaico, né, de Paulo de Tarso, que apresentava também a mesma grafia, o mesmo nome, o mesmo significado, né, embora em português aparece o nome de Saulo, que dá a consonância de Shaul, Shaul, e assim sucessivamente. Então, esse Saul que vamos falar de um jovem camponês da cidade de Gibeá, né? Ele é descrito como um homem de físico importante, um homem bonito, né? diríamos aqui, mais famoso entre os israelitas de Israel, como vamos ver no capítulo 9, versículo de número 2. Né? Então a aparência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Né? Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, né? O último dos juízes de Israel. Então Israel teve o período monárquico iniciado logo após ao período dos juízes. Né? Então Samuel havia envelhecido e combinado aí as frequentes ameaças das nações vizinhas, porque é assim, perdeu-se a liderança, chegou o tempo de parar, não parou, começa a surgir os problemas que tem que ser enxergado e enfrentado de frente, não com guerra, mas com compreensão, ok? Então foi o que aconteceu com Samuel. Ele começou a ter frequentes ameaças das nações vizinhas, visto que ele já tinha perdido aquela capacidade de liderança devido aos seus dias avançados, né? Como está especificado na Bíblia. Então, especialmente os filisteus, os israelitas recebiam ameaça direta, né? E aí Israel começou a pedir um rei, né? Eles desejavam ter um líder guerreiro, segundo eles, pudesse livrar aí de qualquer investida de inimigas, né? Então, quando Israel passou a desejar e pedir um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. Mesmo Samuel estando já velho, mas a liderança era divina, né? E eles pediram segundo o olhar humano, obviamente, é o que é pautado aqui, podemos observar que eles pediram aí um rei. Então é verdade que antes de Saul já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Isso, Deus já ia fazer a mudança, Deus já ia agir para fazer a mudança conforme está em Gênesis capítulo 17, verso 16, capítulo 49, versículo 10. Não é? Então, por esse motivo, a lei de Moisés já trazia aí regulamentos para a futura monarquia de Israel. Já tinha uma lei. Não é? Existe sempre a lei do começo e a lei de parar, o tempo de parar. Não é? Então, nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo número 17, verso 14 e 20. Né? Então, tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era aí algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um co-regente diante do povo de Deus. Todo o problema, no entanto, se deu aos israelitas que não quiseram esperar que Deus intuísse, que Deus colocasse, que Deus trabalhasse dentro desse fator monárquico logo no primeiro momento, entendeu? Então, dentro do seu devido tempo. Deus é atemporal, é bom que se frise isso,
mas Deus tem o seu tempo de trabalhar. O tempo é para nós, nós que contamos o tempo, não é? Então, para Deus ainda não tinha chegado o tempo da troca, né? Deus não tinha ainda trabalhado com essa demanda, mas o povo achou que devia aí ter colocado, entendeu? E por causa disso, eles tiveram aí problema. Nós vamos ver daqui para frente o que sucedeu, né? Por isso que o título da nossa lição é muito sugestivo e nos aparece aqui trazendo Saul. Somente ter chamada, somente ser escolhido não faz a diferença. Então precisa ter a ação de quem foi escolhido, né? Então o rei deveria ser aí corregente aí do povo, né? Então todo o problema estava sobre ele. Então eles queriam um rei que satisfizesse satisfazesse, ou seja, as suas expectativas, os seus anseios, a expectativa humana. Por não confiar na providência de Deus, eles tiveram dificuldade. Então Deus instruiu a Samuel a conceder ao reino o povo. Então Samuel ainda advertiu acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles recusaram ouvir o que Samuel quis dizer. Então foi porque alguém vai perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus tem a sua vontade soberana e a sua vontade permissiva. A sua vontade soberana e a vontade permissiva. Então vamos colocar essa situação dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o povo, que Samuel atendesse a solicitação do povo. Então, dentro da vontade permissiva de Deus, ok? Visto que era o povo que estava querendo a todo custo um rei, né? Então, dentro dessa proposta, Deus tinha uma proposta divina e eles queriam a proposta na visão deles. Deus deixou que as coisas acontecessem para que eles entendessem que a escolha deles estava equivocada, não é? Que as coisas, Deus tem o controle de tudo. Era isso que Deus estava querendo dizer e transmitir para ele, entendeu? Aí foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era um tipo de pessoa que atendia exatamente a expectativa do povo, né? Então o povo sempre vê com um olhar humano, né? Dentro dessa questão nós vamos ver que ele começou a reinar. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas do seu pai e que se havia desgarrado quando encontrou com Samuel, o profeta, e profetizou que ele seria rei, né? Observe que ele estava procurando a jumenta e foi ali naquele lugar totalmente inapropriado, podemos assim dizer, né, que Deus o chamou. Assim também a chamada de muitos homens de Deus. Às vezes se coloca um calendário para a separação de obreiros e tal, e de repente aquele obreiro surpreende, Deus fala com o presidente, com o pastor, mostra em sonho, fala em profecia, alguma coisa, e ele entende que é o momento de separação. E isso dá muito certo, não é? Isso dá muito certo. Então, Saul seria um rei que ungiu ele secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha como rei, apresentando publicamente ao povo de Mispa, né? Conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de 1 até o versículo 10, né? E o versículo 25. Então logo o rei se mostrou toda a sua habilidade como líder valoroso, guerreiro, quanto o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército aí para destruir os amonitas, né? Então essa campanha militar impressionou o povo, os israelitas celebraram o reinado de Saul lá em Gilgal, fizeram festa pela conquista, né? Conforme registra 1 Samuel capítulo 11. Então Saul teve o seu lugar contra vários inimigos, né? Teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus praticamente durante todo o seu reinado. Então o principal deles, sem dúvida, era os filisteus, que foi numa dessas batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante chamado de Golias, não é? De Golias. Então 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 vai apontar isso aí. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul.
Disso ninguém tem dúvida e também ninguém pode negar. A Bíblia é clara quando aponta as virtudes e as vitórias, claro, com tudo na direção de Deus, dada e apontando aí para os lauréis, as vitórias que aconteceu no tempo de Saul. Mas a Bíblia também não oculta os seus erros. A Bíblia vai apontar alguns erros, né? E foram aí suficientes para manchar aí drasticamente o seu governo, entendeu? Então, quais foram os erros de Saul? Né? Nós vamos trazer a narrativa baseada nessa proposta, qual os erros de Saul, para trazer aí exatamente que a visão de que só ser escolhido não é só isso que faz a diferença, não é? Não é só isso que aponta, que deixa realmente de capacita. Então, no início ele teve vamos aqui sintetizar. Primeiro, ele teve um início sobrenatural. Segundo, ele cometeu alguns erros. E por fim, teve um fim desastroso, não é? Conforme já dissemos. O seu fim sobrenatural, dentro do seu contexto histórico, conforme eu disse, quem foi Saul, trouxe aqui toda essa questão, ele reinou 42 anos em Israel, né, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo número 13, versículo 1. Foi pai de 6 filhos homens, a saber, Jonatas, Isvi, Malquizua, Isbosete, Armone e Mefibosete, e 2 filhas, Merabe e Mical. E se casou, o Mical, por exemplo, se casou com Davi. O rei Saul foi marcado por batalha, batalha e ato de desobediência, que nós vamos falar disso aqui agora. Quando Deus escolheu, ele era marcado pela humildade, né? Assim comunicou, o texto vai dizer no capítulo 9, verso 21 de 1 Samuel, diz assim: assim que Samuel comunicou que Deus havia escolhido como rei, por exemplo, Davi, ele respondeu: porventura não sou eu benjamita, por menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Efraim, pois me falam tais palavras. Entendeu? E aí permeava a humildade. Ele ainda continuou. Embora fosse o homem mais alto da nação, Saul sentia tão pequeno que no dia de sua posse ele se escondeu entre os sacos de viagem, né, conforme está escrito no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 22 e 23. E na ocasião ele foi desprezado por alguns homens maus, mas mesmo depois de vencer as suas primeiras guerras, não permitiu que aqueles que o desprezaram fossem mortos. Observe que ele não foi vingativo, não é? Os homens que os desprezaram, ele não permitiu que aqueles homens fossem mortos, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo número 11, versículo 22, versículo 12 e 13. Aqui temos uma lição, não é? Que na nossa vida ministerial nós devemos contar com os ingratos. Você estende as mãos, abençoa, enfim, leva a ajuda em todos os aspectos, mas quando você precisa, mesmo de uma palavra, não tem. Sempre se exaure e você é o ponto crítico, o ponto culminante para ele criticar e trazer aí muitos problemas para o seu ministério, não é? Mas Deus é no negócio. Se Deus é no negócio, fica tranquilo, certo? E já conte com os ingratos. Quando você assumir um trabalho, assumir a direção de um trabalho, conte com a mão de Deus sobre a sua vida, independente de qualquer aspecto, desde que você seja fiel, faça as coisas diretamente na direção de Deus, mas conte com os ingratos. Isso é ponto crucial. Tem que contar com os ingratos. Não pense que todo mundo que bate no seu ombro é seu amigo. Não tenha isso. Conte com os ingratos. Mas não mate. Deixe ele ter vida. Porque são esses ingratos que vão colocar tapete vermelho para você receber aplausos que Deus irá permitir. Amém? Receba esta palavra. Então o tempo foi passando e Saul passou a ganhar diversas guerras e se tornou um rei muito bem sucedido, né? Ele ainda marcado pela humildade, no capítulo 9, né, ele de Samuel conta que seu pai havia perdido 2 jumentas. Então
A jumenta, como ele enviou seu filho junto com o seu servo para procurar por 3 dias, e assim foi. Então, e fizeram, dentre outros lugares, foram para as proximidades da casa de onde Samuel estava. Então, Deus havia revelado ao profeta que Saul iria procurá-lo, né? Então, no capítulo 9, versículo 30, versículo 16 de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, está escrito, e está a primeira providência de Deus, a primeira evidência do chamado de Saul. Porque Deus, o povo quis, Deus permitiu, e Deus segurou aí por muito tempo, né? E mostrando para ele que Deus era com ele, que ele estava com ele, que a evidência do chamado dele estava dentro do texto que Deus havia permitido, não é? Então Samuel cobriu de honrarias, conforme está escrito no capítulo 20, no capítulo 9, verso 22 de 1 Samuel. E o despediu e não sem segui-lo. Sim, Samuel foi ungido, rei, um profeta de Deus e tal. Então esta é a segunda evidência do seu chamado. Antes de despedi-lo, ele deu 5 sinais, né? 5 sinais estava posto ali. Então todos esses sinais aconteceram de tal forma que é registrado no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 9. Primeiro sinal, as jumentas extraviadas foram encontradas. Segundo sinal, a notícia será dada por 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Terceiro sinal, 3 homens o encontraram subindo a Betel. Um levava 3 cabritos, outro levava bolos de pão e outro levava um odre de vinho. Não é? Isso quer dizer sustento, isso quer dizer suprimento. Não é? Eles vão dar 2 pães a Saul. Então, ao chegar no outeiro, Saul encontrará um grupo de profetas e ele se tornará um deles. Observe os sinais que Deus apresentou para a chamada de Samuel. Agora começa a derrocada. Ele cometeu erros no caminho, desobediência completa, uma desobediência parcial e outras atitudes erradas. Entendeu? Então vamos aqui a um ponto. Vamos aprender com os erros de Saul, para que não caiamos na mesma armadilha, nos mesmos erros. Primeiro, o erro de Saul foi colocar-se como sacerdote sobre Israel. Ele não era sacerdote, usurpando temporariamente o cargo de Samuel, que era o sacerdote e profeta da parte de Deus. Ponto. Então já vai a precipitação aí acontecendo. E muitos que assumem trabalhos e por ser jovem têm dificuldades nisso, eles acabam cometendo erros descabrosos e até contra aqueles que já têm experiência, eles investem põe aí uma investida contra para tentar sucumbir aqueles mais antigos. Irmãos, quando você chegar em um lugar, não é, numa tribo de índio, vamos dizer que você chega numa tribo de índio, primeiro você procura trabalhar e ver quem é os caciques, para que você possa trazê-los para o seu lado e fazer com que toda a aldeia trabalhe em torno da aldeia. Toda a aldeia trabalhe em prol da aldeia. É mesmo que a igreja. Chegue no lugar, receba, atente bem para quem está ali, e se tiver que fazer alguma mudança, se estiver na direção de Deus, você ora a Deus, e o que Deus disser, assim será feito. Uma vez que Deus está na frente, não tem condições de dar errado. Outro erro, em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifício, né? Mas ansioso para a busca de ajuda de Deus, então essa questão de precipitação é um problema. Então ele se precipitou, agiu prematuramente, ofereceu sacrifício sem autorização, porque ele não era sacerdote. Então o que aprendo com isso é que cada um tem o seu lugar, que o próprio Deus deu. Então se você estiver no seu lugar, no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, pode ter certeza que Deus fará tudo para ti dentro do seu tempo. Fica tranquilo. Então o segundo erro cometido aí por Saul foi deixar de cumprir a palavra de Deus. Deus deu a ele a responsabilidade de destruir os amalequitas, inimigo do povo de Deus, mas Saul, rei, não obedeceu a palavra. Ele achou melhor trazer os animais que pertenciam aos amalequitas. Ei, não pegue nada do que é do seu inimigo e do que é do inimigo do povo. Deixe para lá. Não é seu, não pertence a você, vai trazer problemas. Se você traz um pertence dele, você traz o resquício dele.
você dá legalidade para que ele entre no seu território, no mínimo, que venha fazer negociata contigo. Então precisa se cuidar com isso, né? Ele veio para oferecer sacrifício para Deus. Além disso, manteve vivo o rei Amalequita, o Agag, né? Agag, ele manteve vivo, porém Deus havia mandado exterminar. Não era essa a ordem de Deus, né? Deus não se agradou dessa decisão do rei. O Senhor se agrada de obediência e não de sacrifício. Conforme no capítulo de número 15, versículo de número 22. Ok? O terceiro erro de Saul foi erguer um monumento para si mesmo, conforme está escrito no capítulo 1, capítulo 15, versículo 12. Então esse monumento ele construiu e foi uma manifestação externa de soberba e independência que havia em seu coração. Saul, como muitos, começou bem, mas foi perdendo aí, logo ao longo do caminho, o alvo. Ele foi perdendo o alvo, o sucesso, as suas vitórias e o crescimento. Se tornaria um homem segundo o coração de Deus e não um homem segundo o coração dos homens e não segundo o coração de Deus. Então é a coisa que precisamos ter cuidado. O terceiro erro de Saul foi erguer para si um monumento, como eu já disse. Então esse monumento construiu uma manifestação externa, né, da soberba, enfim. E dentro desse contexto, nós podemos aprender que tudo que temos dentro da obra de Deus é o favor de Deus. Não é interferência, não é... Tudo isso é um favor de Deus. Ok? Então, o preço aí... depois vem o fim trágico dele, não é? O fim trágico que Deus permitiu que acontecesse. Porque, primeiro, nós podemos observar que ele queria fazer as coisas para se engrandecer. E isso Deus não permite, visto que o povo estava sobre a égide e o cuidado de Deus, né? Então ele não tinha que fazer nada para se engrandecer. Então ele tinha aparência impressionante, era um cara bonito, enfim, na linguagem de hoje, né? Vamos trazer isso aí. Então tudo que está na nossa lição, ele realmente vai trazer um escopo interessante para o nosso aprendizado, entendeu? Então ele começou aí, vamos para o último tópico, que vai nos apresentar aqui, um fim desastroso, ainda trazendo todo o fator historiográfico, não é? Trazendo aqui dos erros dele, segundo a narrativa bíblica. Eu trabalhei em primeiro lugar, ele tentou usurpar o ofício sacerdotal antes da batalha, quando, em segundo lugar, o rei desobedeceu a ordem de Deus, não é? Conforme já disse. Então, o fato de Saul ter poupado o Amalequita, Deus não se agradou. E, em terceiro lugar, ele confirmou sua terrível condição de iníqua, né? Procurou a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que trouxesse um espírito de Samuel, dos mortos, enfim, e se enrolou todo dentro daquela questão, não é? E por fim, nós temos aí a trágica morte melancólica do primeiro rei de Israel. Então, o fim do seu reinado termina com sua história, dando fim à sua própria vida, não é? Conforme está aí no terceiro tópico, e o terceiro tópico e o primeiro e o segundo, o terceiro subtópico vai trazer esta informação, não é? Então o reinado de Saul foi o final do reinado dele foi trágico e melancólico. Cada vez que ele foi se afastando, ele foi perdendo aí as características, tornando o homem depressivo, medroso, perturbado, não é? Conforme está escrito no capítulo de número 16, versículo 14, e o capítulo 9, versículo 19, versículo 9. Então, alguns intérpretes aí vai considerar possível que Saul tenha se tornado um tipo de doente mental, com episódios esquizofrênicos. E isso nos aponta no capítulo 16 até o capítulo 19, vai ver os disparates que ele começou a fazer, né? Os erros, equívocos totalmente assim inaceitáveis, né? Então, um espírito mau, diz o texto, que um espírito mau atormentava Saul. Davi até serviu para acalmá-lo,
capítulo 16, versículo 23, mas Saul também prosseguia ferozmente, né, trazendo aí, impulsionado por ciúmes, e chegou aí a executar uma linhagem inteira de sacerdote lá em Nob, né? Então, por ter ajudado aí a Emelec, por ter ajudado por Emelec ter ajudado Davi. Então ele pegou um ciúme infernal de Davi. Temos um vídeo no nosso canal aí da lição do trimestre do ano passado que vai trabalhar bem essa proposta. Você pode recorrer aí uma lição dos adultos, não me lembro qual, posso procurar e depois repostar aí. Mas já está no nosso canal, na nossa playlist aí, ok? Então ele acabou perecendo e tendo aí um final trágico, né? A desobediência, a dissimulação, né? Ele tinha um problema muito grave de transferir culpa, de mentir sempre, né? Os amalequitas eram descendentes de Saul, irmão incrédulo de Jacó. Ele não fez o que Deus havia dito para fazer, tá certo? Espero ter ajudado os nossos jovens. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí para receber o seu like, ative o sininho para receber as notificações e os próximos vídeos para o YouTube entregar para você em primeira mão. Deus abençoe, pastor Edivaldo Pereira e o canal Rascunho DBD agradece a sua vida e agradece a Deus por ti. Um abraço a todos.